O cansaço que muitos de nós sentimos não é apenas resultado de noites mal dormidas ou de trabalho excessivo, mas vem de carregar sozinhos o que nunca fomos chamados a carregar. Deus nunca planejou que caminhasse sozinho pelas estradas difíceis da vida. Isaías capítulo 40, versículo 31, nos traz uma verdade transformadora. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esta promessa não é para os perfeitos, não é para os que nunca se cansam, mas justamente para os exaustos, para os que sentem que não têm mais forças para continuar. A palavra esperar aqui não significa ficar parado sem fazer nada, mas sim confiar ativamente, depender completamente, ancorar a tua esperança no caráter de Deus. Quando colocas a tua expectativa no Senhor, quando deixas de depender apenas das tuas próprias forças limitadas e te apoias no poder ilimitado do Criador do Universo, algo sobrenatural acontece. As tuas forças são renovadas, não porque conseguiste descansar mais, mas porque te conectaste à fonte inesgotável de energia espiritual, que é o próprio Deus. Pensa na imagem das águias que Isaías usa nesta passagem. As águias não voam batendo as asas desesperadamente o tempo todo, elas conhecem o segredo das correntes de ar. Elas abrem as suas asas e deixam que o vento as eleve. Planam nas alturas sem esforço excessivo, porque aprenderam a trabalhar com as forças da natureza que Deus criou. Da mesma forma, quando aprendemos a esperar no Senhor, não estamos a lutar sozinhos contra todas as adversidades, mas estamos a permitir que o Espírito Santo nos eleve acima das circunstâncias. Há momentos na vida em que precisamos parar de bater as asas freneticamente, tentando controlar tudo e simplesmente confiar que Deus nos sustentará. Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Repara que ele não disse que eliminaria os desafios, mas que aliviaria o peso. Quando entregas o teu cansaço a Jesus cada manhã, quando colocas nas mãos dele as preocupações que roubam o teu sono, ele transforma o peso insuportável em um jugo suave. Não estás destinado a viver esgotado, arrastando-te pela vida sem alegria, sem esperança, sem forças. A renovação que Deus oferece é diária, é constante, é abundante. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23 nos lembram: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Cada amanhecer traz consigo uma nova porção de graça, uma nova dose de força, uma nova oportunidade de recomeçar com o poder de Deus. Não importa quão difícil foi o dia de ontem, não importa quantas vezes falhaste, não importa o quão cansado te sentes agora, as misericórdias de Deus são novas esta manhã. Ele não te dá força apenas para sobreviver, ele te capacita para prosperar, para vencer, para subir mais alto do que jamais imaginaste possível. Quando te sentes fraco, é exatamente aí que o poder de Deus se aperfeiçoa em ti. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 diz: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O teu cansaço não é o fim da história, é o começo de um testemunho de como Deus pode fazer o impossível através de alguém que reconhece a sua necessidade dele. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem, mas quase sempre tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. A blindagem espiritual da família foi criada para quem deseja levantar proteção espiritual
antes que os problemas se tornem visíveis. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Pai amado, Deus eterno, Criador dos céus e da terra, nós nos curvamos diante de Ti nesta manhã com corações gratos pela oportunidade de mais um dia de vida. Reconhecemos que é pela Tua misericórdia que acordamos, que respiramos, que temos força para abrir os olhos e enfrentar um novo dia. Senhor, hoje vimos diante de Ti carregando o nosso cansaço, a nossa fadiga, o peso que temos sentido nos nossos corpos e nas nossas almas. Sabemos que Tu vês cada um de nós, conheces cada batalha que enfrentamos, cada noite de sono perdido, cada lágrima derramada em silêncio. Não há nada escondido dos Teus olhos, nenhuma dor que passes despercebida, nenhum cansaço que não toques com compaixão. Pai, pedimos agora que derrames sobre nós a Tua renovação sobrenatural, que o Teu Espírito Santo sopre vida nova sobre cada pessoa cansada que está a ouvir esta oração. Toca os nossos corpos com saúde e vigor, restaura as nossas forças físicas, renova a nossa energia. Onde há doenças que nos enfraquecem, derrama cura. Onde há dores que nos esgotam, traz alívio. Senhor, sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ajuda-nos a cuidar bem dele. Mas, Pai, sabemos que há um cansaço que vai além do físico, um esgotamento da alma que nenhum descanso natural pode curar. É o cansaço emocional de quem luta contra a ansiedade todos os dias, de quem carrega traumas do passado, de quem enfrenta batalhas internas que ninguém vê. Senhor, toca agora mesmo o coração de cada pessoa que está emocionalmente exausta. Aqueles que acordam já cansados de lutar, que sentem que não têm mais forças para continuar, que estão à beira do desespero. Pai, derrama sobre eles a Tua paz, que excede todo o entendimento. Que sintam o Teu abraço consolador, envolvendo-os neste momento. Renova a alegria de viver. Restaura a esperança que se perdeu. Acende novamente o brilho nos olhos que se apagou. Senhor, há pessoas que estão cansadas de chorar, cansadas de sofrer, cansadas de esperar por uma mudança que parece nunca chegar. Pai, ouve o clamor destes corações quebrantados. Tu prometeste estar perto dos que têm o coração quebrantado e salvar os de espírito abatido. Cumpre esta promessa agora mesmo. Levanta os caídos, fortalece os fracos, consola os aflitos. Que ninguém termine este dia sem sentir que Tu estás presente, que te importas, que não os abandonaste. Senhor, também há o cansaço espiritual, aquela sensação de aridez na alma, de distância de Ti, de orações que parecem não chegar ao céu. Pai, perdoa-nos quando permitimos que as preocupações da vida sufoquem a nossa comunhão contigo. Perdoa-nos quando nos afastamos da Tua presença, quando deixamos de buscar-te como deveríamos. Renova agora mesmo a nossa paixão por Ti, reacende o fogo do primeiro amor, restaura a intimidade que se perdeu. Que voltemos a sentir prazer em estar na Tua presença, alegria em ler a Tua palavra, desejo de orar e adorar-te. Espírito Santo, sopra vida nova sobre os nossos espíritos secos e cansados. Assim como fizeste no vale dos ossos secos que Ezequiel viu, faz também conosco. Transforma a morte em vida, o cansaço em vigor, o desânimo em esperança renovada. Senhor, pedimos força para enfrentar os desafios que este dia trará. Sabemos que não será fácil, que haverá obstáculos, que surgirão dificuldades, mas confiamos que com a Tua força somos mais do que vencedores. Capacita-nos sobrenaturalmente para fazer o que precisamos fazer hoje. Pai, abençoa o nosso trabalho neste dia. Para aqueles que saem de casa para trabalhar, vai com eles. Protege-os no caminho, guarda-os de acidentes, de perigos, de todo o mal. Que sintam a Tua presença no ambiente de trabalho, que sejam luz em meio à escuridão, sal que dá sabor, testemunhas fiéis do Teu amor.
Para aqueles que trabalham em casa, abençoa o seu labor. Dá-lhes disciplina, foco, produtividade, que o trabalho das suas mãos seja abençoado, que vejam fruto do seu esforço. Senhor, para aqueles que estão desempregados, que procuram trabalho e não encontram, não permitas que o desânimo os vença. Abre portas que nenhum homem pode fechar. Cria oportunidades onde parecem não existir. Guia-os ao lugar certo no tempo certo. Que hoje seja o dia em que recebem aquela chamada tão esperada, aquele sim que mudará tudo. Pai, abençoa também aqueles que estudam. Dá-lhes capacidade de aprender, memória para reter o conhecimento, sabedoria para aplicar o que aprendem. Que se destaquem nos estudos, que alcancem os seus objetivos acadêmicos, que usem o conhecimento para a tua glória e para abençoar outros. Senhor, pedimos de forma especial pelas nossas famílias. Renova as forças dos pais e mães que estão exaustos de cuidar dos filhos, de trabalhar, de administrar a casa, de lidar com tantas responsabilidades ao mesmo tempo. Dá-lhes paciência quando estão no limite, sabedoria quando não sabem o que fazer, amor quando se sentem vazios. Que sejam pais e mães cheios do teu espírito, que eduquem os filhos no caminho que devem andar. Abençoa os nossos filhos, Senhor. Protege-os de todo o mal, guarda-os de más companhias, livra-os de caminhos perigosos. Que cresçam no teu conhecimento, que te amem de todo o coração, que sejam luz nesta geração. Para aqueles que têm filhos rebeldes, filhos que se desviaram do caminho, pedimos que toques os seus corações. Traz-los de volta para casa, traz-los de volta para ti. Que os pais não desistam de orar, de acreditar, de esperar pelo milagre. Senhor, abençoa os casamentos. Onde há cansaço na relação, renova o amor. Onde há conflitos, traz reconciliação. Onde há frieza, acende novamente a chama. Que os casais se lembrem do porquê se uniram. Que lutem pela família, que não permitam que o inimigo destrua o que tu uniste. Pai, pedimos também pelas pessoas que estão sozinhas, que não têm família próxima, que acordam todos os dias para uma casa vazia e silenciosa. Senhor, sê tu a companhia delas, que sintam a tua presença de forma tão real que nunca se sintam verdadeiramente sós. Traz pessoas boas para suas vidas, amigos verdadeiros, uma comunidade de fé que as acolha e ame. Para aqueles que desejam casar, mas ainda não encontraram a pessoa certa, pedimos que prepares o coração deles e o coração daquela pessoa que será o seu par. No tempo perfeito, faz os caminhos se cruzarem. Livra-os de relacionamentos errados, de pessoas que só trariam sofrimento. Guia-os ao cônjuge que tu escolheste desde a fundação do mundo. Senhor, abençoa a nossa saúde. Toca com poder curador cada pessoa que está doente neste momento. Aqueles que enfrentam doenças graves, que lutam contra o cancro, que sofrem com doenças crônicas que roubam as suas forças. Pai, tu és o Deus que cura, o mesmo que curou os leprosos, que fez o coxo andar, que deu vista aos cegos. O teu poder não diminuiu, a tua compaixão continua a mesma. Estende a tua mão curadora sobre cada enfermo. Para aqueles que hoje têm consultas médicas, exames, procedimentos, vai com eles. Guia as mãos dos médicos, dá-lhes sabedoria para diagnosticar corretamente e tratar de forma eficaz. Que os resultados de exames sejam favoráveis, que os tratamentos funcionem, que a cura venha. Mas, Senhor, mesmo quando a cura física não vem da forma que esperamos, dá força para enfrentar a doença com fé. Que a doença não roube a alegria, não destrua a esperança, não afaste da tua presença. Que haja testemunhos poderosos de pessoas que louvam no meio da dor, que confiam no meio da tempestade. Pai, abençoa também a saúde mental de cada um. Vivemos em tempos difíceis, onde a ansiedade e a depressão atingem tantas pessoas. Senhor,
Liberta aqueles que estão presos em pensamentos negativos, em medos paralisantes, em tristeza profunda. Traz cura para as mentes atormentadas, paz para os corações angustiados. Que busquem a ajuda que precisam, sejam de profissionais, sejam de irmãos na fé, e que não tenham vergonha de admitir que precisam de apoio. Renova a saúde mental de cada pessoa que clama a Ti neste momento. Senhor, pedimos pelas nossas finanças. Sabemos que o cansaço financeiro é real, que a preocupação com dinheiro tira o sono de muitos. Pai, onde há dívidas que parecem impossíveis de pagar, abre caminhos. Dá sabedoria para administrar melhor os recursos, disciplina para cortar gastos desnecessários, criatividade para aumentar a renda. Envia provisão sobrenatural. Multiplica o pouco como fizeste com os pães e os peixes. Que ninguém falte o pão de cada dia, que as necessidades básicas sejam supridas. Para aqueles que estão em situação de extrema necessidade, que não sabem como pagarão as contas deste mês, como alimentarão os filhos, como manterão a casa, Senhor, intervém. Levanta pessoas para ajudar, abre portas inesperadas, faz milagres financeiros. Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê, e confiamos que não faltará o necessário. Ensina-nos a sermos bons administradores do que nos dás, a honrar-te com as primícias, a dizimar fielmente, a ofertar com alegria. Que o dinheiro seja uma bênção nas nossas mãos, não uma maldição, e que o usemos para a tua glória e para abençoar outros. Pai, abençoa os nossos sonhos e projetos. Aqueles que têm um negócio, que empreendem, que trabalham por conta própria, derrama sabedoria sobre eles. Que tomem decisões certas, que identifiquem boas oportunidades, que evitem armadilhas. Prospera o trabalho das suas mãos, multiplica os seus esforços, faz crescer os seus empreendimentos. Para aqueles que têm um sonho no coração, mas não sabem como realizá-lo, revela o caminho. Mostra os passos que devem dar, conecta-os com as pessoas certas, abre as portas necessárias, que não desistam dos sonhos que tu colocaste no coração deles. Dá-lhes coragem para dar o primeiro passo, fé para continuar quando for difícil, perseverança para não desistir no meio do caminho. Senhor, sabemos que há pessoas cansadas de sonhar porque já viram tantos sonhos morrerem. Reacende a esperança. Restaura a capacidade de sonhar novamente, mostra-lhes que contigo tudo é possível, que não há sonho grande demais para o teu poder, que este seja o ano em que sonhos antigos finalmente se realizem, em que promessas antigas finalmente se cumpram. Senhor, pedimos proteção sobre as nossas vidas. Protege-nos de acidentes, de doenças, de violência, de todo tipo de mal. Envia os teus anjos para acamparem ao nosso redor, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere, que nenhum mal nos alcance, que nenhuma praga chegue à nossa morada. Protege os nossos filhos quando saem de casa, quando vão para a escola, quando estão com amigos. Guarda-os de influências negativas, de perigos nas ruas, de pessoas mal intencionadas. Que voltem para casa em segurança todos os dias. Senhor, protege também os nossos lares, que sejam lugares de paz, de amor, de presença de Deus. Expulsa toda a presença maligna, quebra toda a maldição, desfaz toda a obra das trevas. Que os nossos lares sejam santuários onde a tua glória habita, onde a tua paz reina, onde o teu amor é sentido. Abençoa cada cômodo da nossa casa, desde a entrada até os quartos, desde a sala até a cozinha. Que tudo seja consagrado a Ti, que tudo seja usado para a Tua glória. Pai, abençoa as nossas igrejas, as nossas comunidades de fé. Renova as forças dos pastores e líderes que estão cansados de servir, de cuidar das ovelhas, de carregar tantos fardos. Dá-lhes novo ânimo, nova visão, nova paixão pelo ministério.
que não desistam, que continuem firmes, que vejam fruto do seu trabalho. Protege-os de desânimo, de críticas injustas, de ataques do inimigo. Levanta intercessores que orem fielmente por eles. Senhor, aviva a tua igreja. Onde a frieza espiritual acende o fogo, onde há divisões traz unidade, onde há mundanismo traz santidade. Que a igreja seja verdadeiramente o corpo de Cristo na terra, luz que brilha nas trevas, sal que preserva a sociedade da corrupção total. Levanta uma geração de crentes apaixonados por ti, comprometidos com a tua palavra, dispostos a pagar o preço do discipulado verdadeiro. Que haja um avivamento genuíno, que multidões se convertam, que vidas sejam transformadas pelo poder do Evangelho. Usa-nos, Senhor, como instrumentos nas tuas mãos para alcançar os perdidos. Senhor, pedimos pelas autoridades do nosso país, pelos governantes, pelos legisladores, pelos juízes, por todos aqueles que têm responsabilidades de liderança. Dá-lhes sabedoria para governar com justiça, coragem para fazer o que é certo, mesmo quando é difícil, integridade para resistir à corrupção. Que tomem decisões que beneficiem o povo, que promovam o bem comum, que protejam os mais vulneráveis. Pai, sabemos que vivemos em tempos conturbados, com tantas injustiças, tanta violência, tanta corrupção. Mas sabemos também que Tu és soberano sobre todas as nações, que o coração dos reis está nas Tuas mãos como ribeiros de águas. Intervém na situação do nosso país, traz mudanças, levanta líderes segundo o Teu coração. Que haja justiça para os oprimidos, que haja voz para os que não têm voz, que haja esperança para os desesperançados. Abençoa também os policiais, os bombeiros, os profissionais de saúde, todos aqueles que arriscam as suas vidas para proteger e servir outros. Guarda-os, protege-os, dá-lhes força para continuarem a fazer o bem. Pai, abençoa os missionários que estão em terras distantes levando o Evangelho, aqueles que deixaram tudo para seguir o Teu chamado, que enfrentam dificuldades, perseguições, solidão. Fortalece-os, encoraja-os, supre todas as suas necessidades. Que vejam fruto do seu trabalho, que vejam vidas sendo salvas, igrejas sendo plantadas. Protege-os de doenças tropicais, de perigos, de ataques espirituais. Levanta pessoas para apoiá-los financeiramente, para orar por eles fielmente. Senhor, levanta também mais obreiros para a Tua seara. Chama jovens para o campo missionário, desperta corações para a obra de evangelização. Que esta geração seja marcada por um compromisso radical com a grande comissão. Pai, pedimos também pelos cristãos perseguidos ao redor do mundo, aqueles que sofrem por causa do nome de Jesus, que são presos, torturados, mortos pela fé. Conforta-os no sofrimento, fortalece-os na perseguição, dá-lhes coragem para não negar o Teu nome, que o sangue dos mártires continue a ser semente da igreja. Levanta defensores da liberdade religiosa, traz justiça para os oprimidos. Senhor, pedimos pelas crianças e jovens, protege-os das influências negativas deste mundo, das drogas, da violência, da imoralidade, que cresçam no Teu conhecimento, que desenvolvam um relacionamento pessoal contigo desde cedo. Levanta uma geração de Josias, de Samuéis, de Timóteos, jovens que Te servem com paixão e integridade. Abençoa os professores que ensinam nas escolas, que têm uma influência tão grande na formação das crianças. Dá-lhes amor pelos alunos, paciência para ensinar, sabedoria para lidar com situações difíceis. Que sejam instrumentos de bênção na vida de cada criança. Senhor, protege as crianças de abuso, de negligência, de todo tipo de mal. Há tantas crianças sofrendo, passando fome, vivendo em situações terríveis. Pai, intervém. Levanta pessoas para resgatar, para cuidar, para adotar.
Que nenhuma criança seja esquecida, que nenhuma seja abandonada. Para aqueles que desejam ter filhos, mas enfrentam infertilidade, pedimos o milagre da vida. Abre ventres, realiza sonhos, forma famílias. Tu és o Deus que deu um filho a Sara, na velhice, que abriu o ventre de Ana, que faz o impossível. Pai, abençoa os idosos, aqueles que chegaram à terceira idade, que enfrentam as limitações do corpo envelhecido, que muitas vezes se sentem esquecidos e solitários. Senhor, dá-lhes saúde, dá-lhes alegria de viver, dá-lhes a certeza de que ainda são valiosos, de que ainda têm propósito. Que as famílias honrem os seus idosos, que cuidem deles com amor e respeito, que valorizem a sabedoria que vem com a idade. Para aqueles que estão em lares de idosos, que se sentem abandonados, envia pessoas para visitá-los, para fazer-lhes companhia, para mostrar que são amados. Senhor, abençoa também aqueles que estão no fim da vida, que enfrentam doenças terminais. Dá-lhes paz, tira o medo da morte, enche-os com a certeza da vida eterna. Que partam desta vida com esperança, sabendo que vão para a Tua presença. Conforta as famílias que enfrentam o luto, que perderam entes queridos. Seca as lágrimas, cura as feridas da saudade, enche o vazio com a Tua presença. Que saibam que a separação é temporária, que um dia haverá reencontro no céu. Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas vezes que Te decepcionamos, que falhamos, que escolhemos o nosso caminho em vez do Teu. Perdoa a nossa incredulidade, a nossa falta de fé, as nossas murmurações. Perdoa quando Te buscamos apenas na necessidade e Te esquecemos na prosperidade. Perdoa quando amamos mais as bênçãos do que o abençoador. Lava-nos com o sangue de Jesus, purifica-nos de toda a injustiça, renova-nos pelo Teu Espírito. Que sejamos santos, como Tu és santo, que vivamos de forma digna do Evangelho que professamos. Ajuda-nos a vencer o pecado, a resistir às tentações, a andar em santidade. Senhor, sabemos que a batalha espiritual é real. O inimigo anda ao redor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Reveste-nos com toda a armadura de Deus, capacita-nos para resistir no dia mau. Que sejamos vigilantes em oração, firmes na fé, fortes no Senhor e na força do seu poder. Quebra toda a obra do inimigo contra as nossas vidas, desfaz toda a maldição, liberta os cativos. Pai, ajuda-nos a viver este dia com propósito e intencionalidade. Que cada palavra que dissermos seja temperada com graça, que cada ação reflita o Teu amor, que cada decisão honre o Teu nome, que sejamos luz onde há escuridão, esperança onde há desespero, amor onde há ódio. Usa-nos como instrumentos de bênção na vida de outras pessoas. Que alguém seja abençoado hoje porque cruzou o nosso caminho. Senhor, dá-nos olhos para ver as necessidades ao nosso redor, coração para nos importarmos, mãos para ajudar. Que não passemos indiferentes pelo sofrimento alheio, que não fechemos os olhos para a injustiça, que não calemos a voz diante do erro, mas que sejamos compassivos como Tu és compassivo, misericordiosos como Tu és misericordioso. Que amemos não apenas de palavra, mas em ação e em verdade. Senhor, que este dia seja diferente porque escolhemos viver na Tua presença, porque decidimos confiar em Ti, porque permitimos que o Teu Espírito nos guie em cada passo. Pai, renovamos neste momento a nossa entrega total a Ti. Entregamos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Entregamos as nossas mentes para serem transformadas pela renovação. Entregamos os nossos corações para serem moldados à imagem de Cristo. Entregamos os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos caminhos. Que a Tua vontade seja feita em nós e através de nós. Senhor,
prometemos buscar-te não apenas quando precisamos de algo, mas porque te amamos, porque queremos a tua presença, porque nada neste mundo se compara a conhecer-te. Que a nossa maior alegria seja estar contigo, que o nosso maior tesouro seja a intimidade contigo. Ajuda-nos a guardar esta promessa, a manter aceso o fogo da devoção, a não permitir que as distrações da vida nos afastem de ti. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por esta oportunidade de vir à tua presença, por ouvires as nossas orações. Confiamos que farás muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Que a tua glória encha a nossa vida, que o teu nome seja exaltado em tudo o que fizermos. Senhor, pedimos sabedoria para as decisões que teremos de tomar hoje. Há escolhas pequenas e grandes que nos esperam e queremos acertar, queremos escolher o teu caminho. Dá-nos discernimento para distinguir entre o bem e o mal, entre o que é teu e o que não é. Que o teu Espírito nos guie em toda a verdade, que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Quando surgirem encruzilhadas, mostra-nos claramente qual direção tomar. Quando tivermos dúvidas, fala ao nosso coração com clareza. Não permitas que tomemos decisões precipitadas, que depois nos trarão arrependimento. Dá-nos paciência para esperar pelo teu tempo, coragem para agir quando for a hora certa. Senhor, sabemos que os teus caminhos são mais altos que os nossos caminhos, os teus pensamentos mais altos que os nossos pensamentos. Muitas vezes não entendemos o que estás a fazer, mas escolhemos confiar. Ajuda-nos a descansar na certeza de que tu sabes o que é melhor para nós, de que os teus planos são de bem e não de mal, para nos dar futuro e esperança. Pai, pedimos que nos ensines a descansar verdadeiramente em ti. Vivemos numa cultura que valoriza o fazer constante, a produtividade sem parar, o estar sempre ocupado. Mas tu nos chamas a parar, a estar quietos, a saber que tu és Deus. Ensina-nos o ritmo saudável entre trabalho e descanso, entre atividade e contemplação. Que não nos sintamos culpados por descansar, por cuidar de nós mesmos, por estabelecer limites saudáveis. Ajuda-nos a dizer não quando necessário, a não assumir mais do que podemos carregar, a reconhecer as nossas limitações humanas. Senhor, há pessoas que estão à beira do esgotamento porque não sabem parar, porque acham que tudo depende delas, porque têm medo de decepcionar outros. Liberta-as desta prisão, ensina-as que o seu valor não está no que fazem, mas em quem são em ti. Que encontrem a sua identidade não no trabalho, não nas realizações, mas no facto de serem filhos amados do Pai. Restaura o equilíbrio nas suas vidas, traz sanidade aos seus horários, ensina-os a priorizar o que realmente importa. Senhor, abençoa os nossos relacionamentos, as amizades que temos, os colegas com quem convivemos, os vizinhos que vivem perto de nós. Que sejamos pessoas fáceis de conviver, que cultivemos relacionamentos saudáveis, baseados em respeito mútuo e amor genuíno. Onde há conflitos não resolvidos, dá-nos coragem para buscar reconciliação. Onde há mágoas guardadas, ajuda-nos a perdoar como tu nos perdoaste. Onde há mal-entendidos, traz clareza e compreensão. Senhor, livra-nos de relacionamentos tóxicos que nos prejudicam, de amizades que nos afastam de ti, de influências negativas que corrompem o nosso caráter. Dá-nos sabedoria para escolher bem com quem nos associamos, lembrando que as más companhias corrompem os bons costumes. Mas também nos ajuda a sermos luz para aqueles que estão em trevas, a não nos isolarmos completamente do mundo, mas a estarmos no mundo sem sermos do mundo.
Que sejamos amigos fiéis, que estejamos presentes nos momentos difíceis, que celebremos as vitórias dos outros, que choremos com os que choram e nos alegremos com os que se alegram. Pai, pedimos pela nossa vida de oração. Perdoa-nos quando a negligenciamos, quando permitimos que se torne mecânica e sem vida. Ensina-nos a orar com fervor, com fé, com persistência. Que a oração não seja apenas uma lista de pedidos, mas um diálogo íntimo. Contigo, um derramar do coração, um momento de comunhão profunda. Ajuda-nos a orar, não apenas pelas nossas necessidades, mas pelos outros, a interceder pelos perdidos, a clamar pelas nações. Levanta-nos como intercessores que ficam na brecha, que lutam de joelhos, que movem o céu com as suas orações. Senhor, aumenta a nossa fé para crer que Tu ouves e respondes às orações. Que não desanimemos quando as respostas demoram, que continuemos a bater sabendo que a porta se abrirá, a buscar sabendo que encontraremos, a pedir sabendo que receberemos. Ensina-nos a orar segundo a Tua vontade, alinhando os nossos desejos com os Teus propósitos, que a Tua vontade seja feita, não a nossa. Mas também nos encorajas a pedir grandes coisas, a crer em milagres, a esperar o impossível. Senhor, pedimos pela nossa vida de adoração, que Te adoremos não apenas aos domingos na igreja, mas em cada dia, em cada momento. Que a nossa vida inteira seja um ato de adoração, que tudo o que fazemos seja feito para a Tua glória. Ensina-nos a adorar-Te não apenas com cânticos, mas com obediência, não apenas com palavras, mas com ações. Que sejamos adoradores em espírito e em verdade, que venhamos à Tua presença com ações de graças, que entremos nas Tuas portas com louvor. Pai, há poder na adoração. Quando adoramos, as cadeias se quebram, as portas das prisões se abrem, o inimigo foge. Que aprendamos a usar a adoração como arma espiritual. Que louvemos mesmo quando não sentimos vontade. Que Te exaltemos mesmo no meio das provações. Que sejamos como Paulo e Silas, que adoraram na prisão à meia-noite e viram Deus agir poderosamente. Renova a nossa paixão por adorar-Te, tira a frieza dos nossos corações, acende o fogo da devoção. Que nunca percamos o sentido de admiração diante de quem Tu és, da Tua grandeza, da Tua majestade, da Tua santidade. Pai, pedimos pela nossa vida financeira de forma mais profunda. Ensina-nos a sermos bons mordomos de tudo o que nos confias. Que sejamos fiéis nos dízimos, generosos nas ofertas, sábios na administração dos recursos. Liberta-nos do amor ao dinheiro, da ganância, da avareza. Que não confiemos nas riquezas, mas em Ti, que és quem nos dás força para adquirir riquezas. Senhor, há pessoas endividadas que não sabem como sair dessa situação. Mostra-lhes o caminho, dá-lhes um plano, envia ajuda, livra-os da escravidão das dívidas, restaura a sua saúde financeira. Ensina-os a viver dentro das suas possibilidades, a distinguir entre necessidades e desejos, a ter contentamento com o que têm. Para aqueles que têm abundância, que não se esqueçam de Ti, que usem os recursos para abençoar outros, que sejam canais de bênção, que sejam generosos com os pobres, que apoiem a obra do Evangelho, que invistam no reino de Deus. Senhor, prometes abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida sobre aqueles que Te honram com os seus bens. Cumpre esta promessa na vida de cada um que Te é fiel. Senhor, pedimos pelos nossos sonhos e visões para o futuro. Há pessoas que perderam a capacidade de sonhar porque a vida foi dura demais, porque as desilusões foram muitas. Pai, restaura a esperança, reacende os sonhos, mostra que ainda há muito pela frente. Que não vivam apenas sobrevivendo, mas prosperando, não apenas existindo, mas vivendo em abundância.
para aqueles que têm sonhos claros, dá-lhes estratégia para realizá-los. Mostra os passos práticos que devem dar, conecta-os com as pessoas certas, abre as portas necessárias. Que não desistam no meio do caminho quando as dificuldades vierem. Dá-lhes perseverança para continuar, resiliência para se levantar após as quedas, determinação para alcançar o alvo. Senhor, sabemos que os sonhos que vêm de Ti sempre se cumprirão, no Teu tempo e do Teu jeito. Ajuda-nos a confiar no processo, a ser pacientes na espera, a trabalhar enquanto esperamos. Que os nossos sonhos estejam alinhados com os Teus propósitos, que busquemos primeiro o Teu reino e a Tua justiça, sabendo que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Pai, pedimos por aqueles que estão em situações de emergência neste momento, pessoas em hospitais lutando pela vida, pessoas em acidentes precisando de socorro, pessoas em perigo precisando de livramento. Senhor, intervém. Envia ajuda rapidamente, salva vidas, opera milagres. Conforta as famílias que estão em salas de espera angustiadas, que aguardam notícias, que temem o pior. Dá-lhes paz que excede todo o entendimento, que guardem os seus corações e mentes em Cristo Jesus. Para aqueles que receberam más notícias hoje, diagnósticos difíceis, perdas irreparáveis, Senhor, sê o seu consolo. Aproxima-te deles na dor, envolve-os com o teu amor, sustenta-os com a tua graça, que saibam que não estão sozinhos, que tu estás com eles no vale da sombra da morte, que não precisam temer mal algum, porque tu estás presente. Senhor, há pessoas contemplando o suicídio neste momento, tão desesperadas que veem a morte como única saída. Pai, intervém urgentemente. Envia alguém para ajudar, fala ao coração delas, mostra que há esperança, que a vida vale a pena, que tu tens planos bons para elas. Senhor, pedimos pelos que sofrem com vícios e dependências, aqueles escravizados ao álcool, às drogas, ao jogo, à pornografia, a tantas outras coisas que destroem vidas. Pai, quebra as cadeias, liberta os cativos, restaura os anos que os gafanhotos comeram. Dá-lhes força para buscar ajuda, coragem para admitir o problema, determinação para lutar pela libertação. Envia pessoas para apoiá-los no processo de recuperação. Abre portas para tratamentos, cria oportunidades de recomeço. Senhor, sabemos que a libertação verdadeira só vem de Ti, que só Tu podes quebrar o poder do pecado e do vício. Manifesta o Teu poder libertador, transforma vidas, faz novas todas as coisas. Para as famílias que sofrem com os vícios de entes queridos, dá-lhes sabedoria para ajudar sem permitir, amor sem ser permissivo, esperança sem ser ingênuo. Que não desistam de orar, de acreditar, de lutar pela libertação. Senhor, levanta testemunhos poderosos de pessoas que foram libertas, que saíram do fundo do poço, que hoje vivem vidas transformadas. Que estes testemunhos inspirem outros a crer que a mudança é possível. Pai, pedimos por aqueles que enfrentam perseguição por causa da fé, cristãos que são discriminados no trabalho, ridicularizados na escola, rejeitados pela família por seguirem a Jesus. Senhor, fortalece-os, encoraja-os, lembra-lhes que bem-aventurados são os que sofrem perseguição por causa da justiça, que considerem uma honra sofrer pelo nome de Cristo, que se alegrem por serem dignos de padecer afronta. Dá-lhes coragem para não negar a fé, para não se envergonhar do Evangelho, para permanecer firmes, mesmo quando o custo é alto. Senhor, pedimos também por aqueles que estão afastados da fé, que se desviaram do caminho, que abandonaram a igreja. Pai, traz-los de volta, envia alguém para buscá-los, fala ao coração deles, mostra que ainda há lugar para eles na tua casa. Que sintam falta da tua presença, que se lembrem da alegria que tinham quando te serviam, que desejem voltar.
Restaura os anos perdidos, cura as feridas que os afastaram, remove as pedras de tropeço. Que haja grande alegria no céu pelo retorno destes filhos pródigos. Senhor, pedimos pela próxima geração, pelas crianças que estão nascendo agora, pelos jovens que crescerão num mundo cada vez mais desafiador. Prepara-os para serem luz numa geração perversa, sal que preserva, fermento que transforma. Levanta jovens corajosos que não se conformam com este mundo, que nadam contra a corrente, que escolhem o caminho estreito, mesmo quando a maioria escolhe o largo. Que sejam Daniéis que não se contaminam, Estéres que se posicionam em momentos críticos, Josués que escolhem servir ao Senhor, não importa o que outros façam. Pai, protege as crianças de hoje da exposição precoce a conteúdos impróprios, da sexualização infantil, da destruição da inocência. Que os pais sejam vigilantes, que protejam os seus filhos, que monitorem o que veem e ouvem. Dá sabedoria aos pais para educarem os filhos nos caminhos do Senhor, para serem exemplos vivos de fé, para criarem um lar onde Cristo é o centro. Que transmitam a fé para a próxima geração, que contem as maravilhas que Deus fez, que ensinem os mandamentos diligentemente. Pai, pedimos pelo nosso testemunho no mundo, que vivamos de tal forma que outros vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Que a nossa conduta seja irrepreensível, que as nossas palavras sejam temperadas com sal, que as nossas ações reflitam o caráter de Cristo. Ajuda-nos a sermos diferentes, a não nos conformarmos com os padrões deste mundo, a não participarmos das obras infrutuosas das trevas. Que sejamos conhecidos pela nossa integridade, pela nossa honestidade, pela nossa bondade. Senhor, dá-nos oportunidades de compartilhar o Evangelho, de falar de Ti para aqueles que ainda não Te conhecem. Que não tenhamos vergonha de testemunhar, que aproveitemos cada momento oportuno, que sejamos ousados na proclamação da verdade, mas que o façamos com amor e respeito, com mansidão e temor, dando razão da esperança que há em nós. Usa-nos para ganhar almas para o Teu reino, para fazer discípulos de todas as nações. Que vejamos fruto do nosso testemunho, que pessoas sejam salvas através da nossa influência. Senhor, pedimos que nos ensines a viver um dia de cada vez. Não carregar as ansiedades de amanhã hoje, não reviver os arrependimentos de ontem. Que vivamos o presente com plenitude, aproveitando cada momento, sendo gratos por cada respiração. Ajuda-nos a descansar na certeza de que cada dia tem a sua própria dificuldade, mas também a sua própria porção de graça. Que não nos preocupemos com o amanhã, porque o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Senhor, ensina-nos a redimir o tempo, a aproveitá-lo bem, a não desperdiçar os dias que nos dás. A vida é curta, os nossos dias são como a relva que de manhã floresce e à tarde murcha. Ajuda-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Que vivamos com propósito, com intencionalidade, fazendo o que realmente importa. Que no final da vida não tenhamos arrependimentos do que não fizemos, mas satisfação por termos vivido bem, amado muito, servido fielmente. Pai, pedimos que nos enchas com o Teu Espírito Santo, não apenas uma vez, mas continuamente, diariamente. Que sejamos cheios até transbordar, que a Tua presença seja tão real em nós que outros a percebam. Manifesta os frutos do Espírito nas nossas vidas: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Que estes frutos sejam evidentes no nosso caráter, que cresçam e amadureçam em nós. Senhor, concede-nos também os dons espirituais conforme a Tua vontade.
dons de curar, de operar milagres, de profecia, de discernimento. Usa-nos como canais do teu poder, como instrumentos nas tuas mãos para abençoar outros. Que busquemos os melhores dons, que desejemos ser usados por ti, mas sempre com humildade, sabendo que tudo vem de ti e é para a tua glória. Ensina-nos a andar no Espírito, a ser guiados pelo Espírito, a viver segundo o Espírito. Que mortifiquemos as obras da carne, que crucifiquemos a velha natureza, que vivamos em novidade de vida. Senhor, pedimos que nos dês um coração grato, que sejamos agradecidos em todas as circunstâncias, não apenas nas boas, mas também nas difíceis. Que aprendamos a dar graças por tudo, sabendo que tu fazes todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que te amam. Ajuda-nos a ver as bênçãos que muitas vezes passam despercebidas, a valorizar o que temos em vez de lamentar o que nos falta. Que sejamos gratos pelo ar que respiramos, pela comida que comemos, pelo teto sobre as nossas cabeças, pela família que temos. Quantas bênçãos tomamos como garantidas, quando na verdade são presentes do teu amor. Perdoa-nos pela ingratidão, pelas murmurações, pelas reclamações constantes. Ensina-nos a ser como aquele leproso que voltou para agradecer a Jesus, não como os 9 que foram embora sem reconhecer a bênção recebida. Que a gratidão seja a atitude predominante do nosso coração, que vivamos em constante ação de graças. Um coração grato é um coração feliz, um coração em paz, um coração que atrai mais bênçãos. Pai, pedimos que nos ajudes a amar como tu amas, com amor incondicional, sacrificial, que não busca os seus próprios interesses, que amemos não apenas aqueles que nos amam, mas também os nossos inimigos, aqueles que nos maltratam, que falam mal de nós. Isso é impossível com as nossas próprias forças, mas com o teu Espírito em nós, tudo é possível. Derrama o teu amor nos nossos corações, que amemos com o amor de Cristo. Senhor, há pessoas difíceis de amar nas nossas vidas, que nos irritam, que nos ferem, que nos decepcionam. Ajuda-nos a vê-las com os teus olhos, a ter compaixão delas, a orar por elas em vez de criticá-las. Que sejamos pacificadores, que busquemos a reconciliação, que estendamos a mão primeiro. Livra-nos de rancor, de amargura, de ressentimento. Estes sentimentos apenas nos envenenam, nos prendem ao passado, nos impedem de avançar. Ajuda-nos a perdoar como tu nos perdoaste, 70 vezes 7, quantas vezes for necessário. Que o amor cubra a multidão de pecados, que o amor seja o nosso maior distintivo como teus discípulos. Senhor, pedimos que nos dês visão espiritual, que vejamos além do natural, que percebamos a tua mão agindo mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Que tenhamos olhos para ver as oportunidades que tu colocas no nosso caminho, ouvidos para ouvir a tua voz quando nos guias. Abre os nossos olhos espirituais para vermos a realidade invisível, o mundo espiritual, a batalha que se trava nos lugares celestiais. Que sejamos sensíveis à tua presença, atentos aos teus sinais, obedientes aos teus impulsos. Senhor, há tantas vezes em que perdemos bênçãos porque não percebemos que eras tu agindo, tantas oportunidades desperdiçadas porque não reconhecemos o teu mover. Aguça a nossa percepção espiritual, ensina-nos a discernir entre o que vem de ti e o que não vem. Que sejamos sábios como serpentes, mas simples como pombas, astutos para o bem, mas ingênuos para o mal. Dá-nos a mente de Cristo, que pensemos como Ele pensa, que vejamos como Ele vê, que amemos como Ele ama. Senhor, pedimos que guardes os nossos corações de todo o mal. Que não permitamos que raízes de amargura cresçam, que não demos lugar ao inimigo através de pecados não confessados. Sonda-nos, conhece o nosso coração,
Prova-nos e conhece os nossos pensamentos. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Purifica-nos de todo o pecado oculto, daquelas coisas que fazemos em secreto, achando que ninguém vê. Mas tu vês tudo, nada está escondido dos teus olhos. Ajuda-nos a viver com integridade, a sermos a mesma pessoa em público e em privado, a não termos uma dupla vida. Senhor, livra-nos da hipocrisia, de aparentar ser o que não somos, de usar máscaras religiosas. Que sejamos autênticos, transparentes, verdadeiros. Que a nossa fé seja genuína, não uma performance para impressionar outros, mas um relacionamento real contigo. Ajuda-nos a ser honestos sobre as nossas lutas, a não fingir que está tudo bem quando não está, a buscar ajuda quando precisamos. Pai, pedimos que nos deis corações compassivos, que vejamos as pessoas como tu as vês, com amor e misericórdia. Que não sejamos rápidos em julgar, mas lentos para condenar. Que nos lembremos de que também já fomos perdoados de muito, que também já precisamos de misericórdia. Senhor, há tanta dor ao nosso redor, tantas pessoas sofrendo em silêncio, carregando fardos pesados, sem ninguém para ajudar. Usa-nos como instrumentos do teu consolo, como canais da tua compaixão. Que tenhamos tempo para parar e ouvir alguém que precisa desabafar. Que tenhamos recursos para ajudar alguém em necessidade. Que tenhamos palavras de encorajamento para alguém desanimado. Senhor, torna-nos sensíveis às necessidades ao nosso redor. Que não vivamos tão absortos nos nossos próprios problemas que não vejamos o sofrimento alheio. Que sejamos como o bom samaritano que parou para ajudar, não como o sacerdote e o levita que passaram de largo. Dá-nos corações generosos, que compartilham não apenas dos bens materiais, mas também do tempo, da atenção, do cuidado. Senhor, pedimos que nos ensines a sermos humildes. Orgulho é algo que tu abominas, que resistes aos soberbos, mas dás graça aos humildes. Ajuda-nos a reconhecer que tudo o que temos e somos vem de ti, que não temos nada que não tenhamos recebido, que não nos gloriemos nas nossas próprias realizações, mas apenas na cruz de Cristo, que consideremos os outros superiores a nós mesmos, que busquemos não os nossos próprios interesses, mas também os dos outros. Senhor, livra-nos da arrogância espiritual, de achar que somos melhores que outros porque frequentamos a igreja, porque lemos a Bíblia, porque oramos. Lembra-nos de que o fariseu que se exaltava foi para casa sem justificação, mas o publicano que se humilhou foi justificado. Que sejamos como o publicano, reconhecendo a nossa necessidade de misericórdia, não como o fariseu que confiava na sua própria justiça. Ensina-nos que o caminho para cima é para baixo, que quem se humilha será exaltado, que o maior entre nós deve ser servo de todos. Pai, pedimos que nos des coragem para enfrentar os desafios que virão. Sabemos que neste mundo teremos aflições, mas tu nos encorajas a termos bom ânimo porque venceste o mundo. A vitória já está garantida, não precisamos temer. Quando enfrentamos gigantes como Davi enfrentou Golias, lembra-nos de que a batalha é do Senhor, não nossa. Quando passamos por vales sombrios, lembra-nos de que tu estás conosco, que não precisamos temer mal algum. Senhor, há pessoas que estão enfrentando batalhas tremendas neste momento, lutas que parecem impossíveis de vencer. Dá-lhes coragem sobrenatural, que não recuem, que não desistam, que permaneçam firmes, que sejam como Josué e Calebe, que tiveram um espírito diferente, que não se deixaram intimidar pelos gigantes, que confiaram que com Deus venceriam. Fortalece os fracos, encoraja os desanimados, levanta os caídos, que saibam que maior é aquele que está neles do que aquele que está no mundo, que tudo podem naquele que os fortalece. Senhor, pedimos que nos ajudes a viver com propósito eterno,
Que não vivamos apenas para este mundo passageiro, mas com os olhos fixos na eternidade. Que façamos tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não minam nem roubam. Que investamos em coisas que permanecerão para sempre, relacionamentos, caráter, o reino de Deus. Ajuda-nos a usar bem o tempo que nos dás, a aproveitar cada oportunidade para fazer o bem, para compartilhar o Evangelho, para fazer diferença na vida de alguém. Senhor, um dia estaremos diante de Ti para prestar contas de como vivemos, de como usamos os talentos que nos deste, de como administramos os recursos que nos confiaste. Que naquele dia possamos ouvir: muito bem, servo bom e fiel. Que não desperdicemos a nossa vida em coisas que não têm valor eterno, em prazeres passageiros que não satisfazem verdadeiramente. Que vivamos para o que realmente importa, para o que permanecerá quando tudo o mais passar. Pai, pedimos que nos enchas com alegria verdadeira, não a alegria superficial que depende das circunstâncias, mas a alegria profunda que vem de Ti. A alegria do Senhor é a nossa força e queremos experimentar essa alegria em plenitude. Que nos alegremos sempre, que oremos sem cessar, que em tudo damos graças, porque esta é a Tua vontade para nós em Cristo Jesus. Senhor, mesmo quando as circunstâncias são difíceis, quando os problemas nos cercam, podemos ter alegria porque Tu estás conosco. Ajuda-nos a fixar os olhos não nas circunstâncias, mas em Ti, não nos problemas, mas nas promessas. Que sejamos como Paulo e Silas, que cantavam louvores na prisão, como os apóstolos que se alegravam por serem dignos de sofrer afronta pelo nome de Cristo. Restaura a alegria da salvação naqueles que a perderam, que se tornaram amargos, críticos, negativos. Lembra-os de quando conheceram a Ti pela primeira vez, da alegria que sentiram, da paz que experimentaram. Que voltem a sentir essa alegria, que recuperem o primeiro amor. Senhor, pedimos que nos uses para a Tua glória, que a nossa vida não seja sobre nós, mas sobre Ti. Que busquemos não a nossa própria glória, mas a Tua. Que em tudo o que fazemos, seja comer, beber ou qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Que sejamos como João Batista que disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Senhor, queremos ser instrumentos úteis nas Tuas mãos, vasos de honra preparados para toda boa obra. Molda-nos, quebra-nos se necessário, purifica-nos para que possamos ser usados por Ti. Não nos importamos com o custo, com o sacrifício, com o que teremos de abrir mão, queremos apenas ser úteis para Ti. Usa as nossas vidas para alcançar os perdidos, para edificar a igreja, para fazer avançar o Teu reino. Que vejamos fruto do nosso trabalho, que a nossa vida conte para a eternidade. Senhor, não queremos chegar ao fim da vida e perceber que vivemos apenas para nós mesmos, que desperdiçamos as oportunidades que nos deste. Ajuda-nos a viver com intencionalidade, com propósito, fazendo diferença. Pai, pedimos que nos ensines a esperar em Ti com paciência. Vivemos numa cultura de gratificação instantânea, onde tudo tem de ser rápido e imediato. Mas os Teus caminhos não são assim. Tu trabalhas no Teu tempo perfeito, que muitas vezes é diferente do nosso. Ajuda-nos a confiar no Teu tempo, a não nos desesperarmos quando as respostas demoram, a continuar crendo mesmo quando não vemos resultados imediatos. Senhor, há promessas que nos fizeste que ainda não se cumpriram, sonhos que ainda não se realizaram, orações que ainda não foram respondidas. Mas sabemos que não há atraso nos Teus planos, que tudo acontece no momento certo. Aumenta a nossa fé para crer que o que prometeste cumprirás, que o que começaste terminarás. Que sejamos como Abraão, que esperou pacientemente e alcançou a promessa,
não como Saul, que se desesperou e agiu precipitadamente. Ensina-nos que a espera não é tempo perdido, mas tempo de preparação, de amadurecimento, de fortalecimento da fé. Que aproveitemos bem o tempo de espera, que cresçamos nesse período. Senhor, pedimos que nos livres de todo o medo. Medo do futuro, medo de falhar, medo de decepcionar, medo de sofrer. A tua palavra diz que o perfeito amor lança fora o medo e queremos ser cheios desse amor perfeito. Ajuda-nos a confiar completamente em Ti, a descansar na certeza de que estás no controle, de que cuidas de nós, de que nada nos pode separar do Teu amor. Quando o medo vier, lembra-nos das Tuas promessas, de quantas vezes já nos livraste no passado, de que és fiel. Senhor, há pessoas paralisadas pelo medo, que não ousam dar passos de fé porque têm medo de falhar, que não aproveitam oportunidades porque têm medo de sair da zona de conforto. Liberta-as desse medo, dá-lhes coragem para arriscar, para confiar, para obedecer mesmo quando é assustador. Que se lembrem de que Tu não nos deste espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Fortalece-os para enfrentar os medos, para fazer o que sabem que devem fazer apesar do medo. Pai, pedimos que nos ajudes a guardar a nossa língua. Tiago diz que a língua é um pequeno membro, mas que se gaba de grandes coisas, que é um fogo, um mundo de iniquidade. Ajuda-nos a controlar o que dizemos, a falar apenas o que edifica, o que traz graça aos que ouvem. Livra-nos de fofoca, de maledicência, de palavras ásperas que ferem. Que as nossas palavras sejam como favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Senhor, perdoa-nos pelas vezes que usamos a língua para destruir em vez de edificar, para criticar em vez de encorajar, para amaldiçoar em vez de abençoar. Ajuda-nos a ser rápidos para ouvir, tardios para falar, tardios para nos irar. Que falemos a verdade em amor, que sejamos honestos, mas gentis, que corrijamos quando necessário, mas sempre com graça. Ensina-nos a usar as palavras para curar feridas, não para causá-las, para unir pessoas, não para dividi-las, para trazer vida, não morte. Que da nossa boca saiam apenas palavras que glorificam a Ti. Senhor, pedimos que nos deis sabedoria para educar a próxima geração. Para os pais, avós, professores, líderes de jovens, todos aqueles que têm influência sobre crianças e jovens. Que sejam exemplos dignos de ser imitados, que vivam o que ensinam, que pratiquem o que pregam. Dá-lhes paciência para lidar com as dificuldades da educação, criatividade para ensinar de formas que cativem, amor que nunca desiste. Senhor, a próxima geração enfrenta desafios que as gerações anteriores nem imaginavam. Vivem num mundo digital cheio de perigos, numa cultura que se afasta cada vez mais dos teus princípios. Protege-os, guarda-os, prepara-os para serem luz neste mundo escuro. Levanta pais que orem fielmente pelos filhos, que ensinem diligentemente a tua palavra, que criem os filhos no caminho que devem andar. Que os jovens não sejam apenas o futuro da igreja, mas também o presente, que sejam usados por Ti agora, que façam diferença na sua geração. Protege-os de ideologias destrutivas, de filosofias vazias, de ensinos que contradizem a Tua verdade. Pai, pedimos que restaures o que o inimigo roubou. Anos que os gafanhotos comeram, relacionamentos que foram destruídos, sonhos que foram despedaçados, saúde que foi perdida. Tu és o Deus da restauração, que faz novas todas as coisas, que transforma tragédias em triunfos. Senhor, há pessoas que sentem que perderam tanto, que desperdiçaram tantos anos, que é tarde demais para recomeçar. Mas contigo nunca é tarde demais. Tu podes restaurar em meses o que foi perdido em anos. Podes fazer florescer o deserto. Podes trazer vida onde só havia morte.
Restaura casamentos que estão à beira do divórcio, famílias que estão divididas, relacionamentos que foram quebrados. Sara as feridas profundas que o tempo sozinho não cura, traz cura para memórias dolorosas, liberta dos traumas do passado. Senhor, que este seja um tempo de restauração, de reconstrução, de renovação, que as pessoas vejam muros sendo reconstruídos, portas sendo restauradas, ruínas sendo reedificadas. Que haja testemunhos poderosos de restauração que glorifiquem o teu nome. Senhor, pedimos que nos prepares para a tua volta. Sabemos que virás como ladrão na noite, numa hora que não esperamos. Ajuda-nos a viver em constante prontidão, a manter as nossas lâmpadas acesas, a estar ocupados na obra que nos confiaste. Que não sejamos como as virgens nécias que não estavam preparadas, mas como as prudentes que tinham azeite nas suas lâmpadas. Senhor, há sinais por todo o lado de que a tua vinda está próxima, que estamos vivendo nos últimos dias. Guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, pestilências, amor esfriando, iniquidade aumentando. Mas em vez de temer, esperamos com alegria, porque a nossa redenção se aproxima. Purifica-nos para que estejamos prontos para te encontrar, que não tenhamos vergonha na tua vinda. Que sejamos encontrados fiéis, fazendo o que nos mandaste fazer, vivendo como nos mandaste viver. Maranata, vem, Senhor Jesus. Ansiamos pelo dia em que te veremos face a face, em que não haverá mais dor, nem lágrimas, nem morte. Pai, pedimos que nos dês um coração missionário, que nos importemos com os perdidos como tu te importas, que tenhamos compaixão pelas multidões como Jesus teve. Há bilhões de pessoas que nunca ouviram o Evangelho, que vivem e morrem sem conhecer-te. Isso deve partir o nosso coração, deve nos mover à ação. Senhor, levanta mais obreiros para a tua seara, chama mais pessoas para o campo missionário, envia mais trabalhadores. Que a igreja desperte para a urgência da evangelização, que não fiquemos confortáveis dentro das quatro paredes enquanto o mundo perece. Dá-nos ousadia para testemunhar, criatividade para alcançar pessoas de formas novas, recursos para apoiar a obra missionária. Que cada um de nós faça a nossa parte, seja indo, seja enviando, seja orando, seja contribuindo financeiramente. Senhor, abre portas em nações fechadas ao Evangelho. Protege os missionários em lugares perigosos, dá-lhes fruto abundante. Que vejamos multidões sendo salvas, igrejas sendo plantadas, nações sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Senhor, ao chegarmos ao fim desta longa oração, os nossos corações estão cheios de gratidão. Obrigado por nos ouvires, por te importares, por estares presente. Obrigado por cada bênção que nos dás, por cada misericórdia que é nova a cada manhã, por cada graça que nos sustenta. Obrigado pela salvação que nos ofereceste através de Jesus, pelo perdão dos pecados, pela vida eterna. Obrigado pela tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, pelo teu Espírito que nos guia, pela tua presença que nos conforta. Senhor, confiamos que ouves esta oração, que ages em resposta às nossas súplicas, que farás muito mais do que pedimos. Depositamos nas tuas mãos todas as nossas preocupações, todos os nossos pedidos, todos os nossos sonhos. Sabemos que estão seguros contigo, que cuidarás de tudo, que não faltará nada. Que a tua vontade seja feita em cada situação, em cada vida, em cada circunstância. Que o teu reino venha, que o teu nome seja glorificado, que a tua vontade prevaleça. Oramos tudo isto no precioso e poderoso nome de Jesus. Amém. Pai amado, obrigado por esta manhã, por mais um dia que nos presenteaste. Obrigado por nunca nos abandonar, por estar sempre presente, por ouvir cada uma das nossas orações. Que possamos viver este dia conscientes da tua presença,
gratos pela tua graça, confiantes no teu amor. Que cada passo que dermos seja guiado por ti. Que cada palavra que dissermos te glorifique. Que cada ação reflita o teu caráter. Vai conosco ao longo deste dia, protege-nos de todo o mal, prospera o trabalho das nossas mãos. Que ao anoitecer possamos olhar para trás e ver a tua mão em tudo, e que adormeçamos em paz, sabendo que estamos seguros nos teus braços. Oramos tudo isto no santo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Se esta mensagem tocou o teu coração, se sentiste a presença de Deus enquanto oravas, compartilha este vídeo com alguém que precisa de uma palavra de ânimo, com alguém que está cansado e precisa ser renovado. Escreve Amém nos comentários para que possamos formar uma corrente de fé e oração. Se ainda não és inscrito neste canal, inscreve-te agora para receberes diariamente mensagens que edificarão a tua fé e fortalecerão o teu espírito. E se tens um pedido de oração, deixa-o nos comentários. Será uma honra interceder por ti. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo hoje e sempre. Que Ele renove as tuas forças, que te faça subir com asas como águias, que te capacite a correr sem te cansares e a caminhar sem te fatigares. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Vai em paz. Vai na força do Senhor, vai sabendo que és amado, que és valioso, que tens propósito. Deus te abençoe ricamente. Amém.